bem-vindos à segunda parte do segundo FodaCast, que é o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Hoje a gente está discutindo animação com o Ariel Costa, motion designer e diretor de animação da Buck de Los Angeles. Na primeira parte a gente falou sobre a trajetória dele e um monte de coisas no meio disso. Foi um papo muito inspirador e se você não viu, o link está bem aí embaixo. Nessa segunda parte, o Ariel leva a gente pelo processo criativo e algumas técnicas utilizadas por ele nas peças do To This Day, que foi a participação que ele fez no coletivo idealizado pela Giant Ant, e pro vídeo musical de Looking Out My Back Door do Creedence Clearwater Revival, feito na época de Roger. Então, vamos nessa! Então é de como eu cheguei nesse resultado criativo, né, desse projetinho aqui. Legal, então né, a Giant Ant ela teve essa ideia legal de fazer essa campanha de conscientização, né, a respeito do bullying, e elas convidou um determinado número de artistas para criarem umas animaçõezinhas em cima dessa temática. Eles tiveram uma locução de um poema e cada artista tinha que preencher determinado tempo. Então eu tive a felicidade de ser convidado aí pelos caras e foi um dos trabalhos que eu mais me diverti fazendo, foi muito legal, ainda pela causa, acho que foi mais importante ainda. E tinha o meu trecho, né, para fazer, enfim, tinha total liberdade para poder criar. Então a minha ideia aqui era fazer um menininho, de criar um personagemzinho, né, deixa eu ver se eu acho ele aqui, deixa eu ver, que é esse menininho aqui. Não esse. Esse aqui, né? Então a minha ideia aqui para criar esse garotinho era para criar um garotinho que fosse ao mesmo tempo fosse uma criança, mas que mostrasse uma fragilidade nessa criança, entendeu? Porque é assim que todas as crianças são, elas são frágeis. Então esse lance do bullying, essa coisa que acontece nessa fase da infância pode ser extremamente prejudicial para a criança. Então eu tive a ideia de criar um conceito que essa criança ela fosse inteira feita por galhos, sabe? Só que a gente não vê, não inteira, né? Mas que a parte interna dela, que se entronca, onde ficam os órgãos vitais mesmo, que ela fosse inteira feita de galhos, que é uma coisa extremamente frágil, né? Para demonstrar essa fragilidade da criança. E ao mesmo tempo é uma coisa cheia de vida, né? Que é a árvore, né? Que ela é cheia de vida. Então eu fiz as mãozinhas dela saindo, né, para fora. A gente não consegue ver o interior, né? O dorso dele, porque ele tá com esse pulloverzinho para mostrar que ele foi a mãe dele, né? Vestiu ele, que tem aquele lance da mãe ser super protetora com a criança, né? Veste o seu casaco, veste não sei o quê. Então eu fiz um pulloverzinho nele aqui, deixei uns aspectos meio infantis, né, dele, e eu acabei deixando os bracinhos dele só para dar aquele hintzinho para mostrar bem de leve o quão frágil é essa criança, né. E eu acabei colocando essa tarjinha no olho dele, porque eu não queria que essa criança tivesse uma identidade. Porque eu queria que essa criança, ela fosse... ela pode ser qualquer criança, entendeu? Independente da raça, independente do classe social, enfim, eu queria mostrar que essa criança fosse uma criança genérica, pode ser qualquer criança do mundo, independente de qualquer razão que seja. Foi uma pesquisa muito grande até achar esse menininho, e eu confesso que eu acabei optando pelo rosto do menininho, porque eu consegui achar ele olhando pelo outro lado também. Então, para mim foi fácil, né? Foi a única razão pelo qual eu optei por esse menininho aqui. Fiz umas pesquisas, tem umas pesquisas aqui bem legais de rosto, né, de proporção de criança, tal. Até pensei em pegar nesse menininho, mas achei que esse menininho estava muito descolado, né, para ser não estava sofrendo. O menininho mais principal. Esse é o menininho que eu peguei no banco de imagens. Que foi o que eu achei legal, que ele tá meio descabelado aqui, sabe? E ele tem essa boquinha aqui meio de pensar, cacete, sabe? Uma coisa meio, sei lá, sabe? Uma coisa vai acontecer e eu não tô gostando muito disso. Aqui tem um lado, a parte frontal, né? Que a gente vê a parte de profile dele. Ele também, eu gosto muito que ele tá
Tem esse rabinho aqui. Você vê que ele não tem ele não tá mauricinho, sabe? Ele tá bem moleque mesmo. Tá bem criança que é descabelada, criança de escola mesmo. Aqui foram umas pesquisas de textura, né? Que eu peguei pro cabelo, porque eu queria fazer o cabelo dele ter um certo movimento, então eu queria criar uns outros trechos, né? Umas outras partes de cabelo, então pesquisei algumas coisas de textura. Esse é um outro estudo do menininho, mas achei que esse menininho aqui também estava muito alegre, estava muito simpático, digamos assim, né? Aqui foram uns estudos de blusa para que seria o interesse romântico dele, né? Menininha, que ele gosta. Sim. Uns estudos de livro, umas coisas que eu queria colocar nas cenas, né? Para mostrar que eles estavam num ambiente meio de escola e tal. Aqui é um outro estudo de um outro menininho, umas outras fotos que eu peguei de menininho. Aqui já uns estudos de galho, né? Seria legal, um estilo de galho para a mão dele, né? Aqui uns brushes que eu desenhei. Borboleta, que ela fica na mão da menininha também. Uns estudos de gota, que tem uma parte da cena. Isso tudo depois eu vou mostrar na comp ali final, de como eu coloquei. Mas é uns estudos de gota, de luz e tal, para reproduzir uma chuva que fica caindo o tempo todo no menino, né? É um menino, digamos assim, não que seria o azarado, mas enfim, é uma mãozinha de criança, que seria da menina segurando uma borboletinha. Esse seria um interesse romântico dele, né? Lógico que deu uma modificada, né, tal, na menininha. E ela acabou ficando mais ou menos assim, cabeçudinha, tal. Tronco largo, para se manter meio que no mesmo estilo, né? Já tá com umas sombras aqui e tal, mas tá sem tratamento nenhum ainda. Aqui é um menininho, ele usa um gorro inicialmente. Eu pensei em colocar uma touquinha nele, mas eu acabei optando por não colocar, porque eu tinha feito o projetinho do clipe do Creedence. E o personagem já tinha uma touca ali, então eu falei, não, vamos mostrar o cabelinho dele, que já era tão legal, descabelado e tal. Isso foi depois, eu pensava que era antes do Creedence. Então, o Creedence eu tinha aquele personagem, porque aquele personagem do Creedence, eu fiz ele baseado no meu sogro. Então eu não sei, cara, quando ele era novo. Esse é um tênis, é meu antigo All-Star, né? Que eu tirei umas fotos na minha antiga casa ali no Brasil, coloquei em cima da mesa. Minha mulher não sabe, vai saber agora se ela assistir esse vídeo que eu pus o tênis em cima da mesa. Pode tirar umas fotos. Tirei uma de lado também. Aqui eu tava procurando um estilo de roupa, né, pro menino, né? Que aqui tava muito college, sabe? Tá? E o menininho é mais escola, só que eu pensei nesse aqui para ser mais o cara do bullying, sabe? É o cara que faz o bullying. Então pensei em ser os caras lá, os capitães lá do futebol americano, que judiam dos nerdzinhos, os caras mais. Mas eu achei que é um estereótipo muito, muito forçado, eu não quis criar e generalizar uma coisa que eu acho que de repente não é bem assim que acontece. Então eu optei por não usar esse estereótipo. Isso aqui seria uma jaqueta para o menino, se ele usaria, né? Uma jaqueta, mas acho que não. E aqui é o resultado final do menino, né? Como vocês já viram. Esse seria o rosto do menino, inicial. Mas eu achei que, não sei, eu acho que teve alguma coisa nesse menininho, acho que por conta do cabelo dele. E esse aqui também eu achei o profile dele. Embora tenha esse menininho bem legal também, né? Aqui é onde eu tirei a referência para fazer o pulloverzinho dele, né? Que foi, acho que essa foi a maior referência que eu tive para fazer o style do menininho. Eu gostei muito dessa fotografia, eu queria que as coisas tivessem o visual do filme tivesse uma cor um pouco mais vintage, né? Meio desgastada, você vê que tá meio saturado aqui as cores, né? Então você vê que tem uma certa semelhança entre esse menininho e esse menininho aqui. Foi o que eu acabei utilizando extremamente de muita referência. Foi esse menininho aqui, eu achei muito legal. Aqui é uma textura de couro, só que eu peguei. Aqui é uma menininha, que eu peguei na internet também, que é só para pegar a parte do rosto dela, né? Que é onde eu utilizei para ela tá meio de costa lá? Pra gente não ver muito bem quem que é essa menininha e tal, pra gente, sabe, criar um certo suspense.
Aqui foi umas mãos, que eu peguei umas mãos meio de criança, acabei montando no Photoshop, mas acabei não utilizando nada disso. Que, na verdade, eu criei essas mãos para ficar apontando para ele, sabe? Para ficar, sabe, quando ficam apontando o dedo para você, falar, você, não sei o que, blá, blá, blá. Enfim, mas eu acabei não utilizando, porque eu também achei que era um pouco mais, era um pouco clichê demais, sabe? O lance de apontar, então eu queria ser um pouco mais conceitual na coisa, eu acabei, tipo, indo, é aquele lance que a gente tava conversando, sabe? Se todo mundo tá indo numa certa direção, o que é o óbvio? O óbvio é isso aqui, de tá todo mundo apontando para eles, então vamos tentar ir para uma outra direção, vamos tentar ir mais conceitual. Então eu acabei não utilizando essa cena aqui para tentar puxar para um lado menos óbvio, sabe? Então, aqui é a margarida que ele oferece para a menina, né? Uhum. Aqui é a margarida que eu dividi ela em layers. A meia da menininha, né? Então eu peguei uma meia. Então eu fiz muito mix media nesse projeto, né? Acabei pegando muita foto de coisas e acabei fazendo um grande Frankensteinzão, assim, para dar uma cara diferente, legal. Aqui uma textura de meia, uma mosca que tem umas mosquinhas voando em volta do cara do buller, né, que é o cara que fica fazendo bullying. E essa é a menininha final, que ela é a junção, né, dessa menininha aqui com essa menininha aqui, ó. Sim, aqui sim. eu acho que ela tava muito mostrando o rosto dela, tá muito fofinha, muito bonitinha. E aqui eu acho que tem um ar mais misterioso, a gente não sabe o que passa por trás dessa menina, entendeu? E ela, ao mesmo tempo, ela tá segurando uma borboleta. Você vê que ela não é tão boazinha, assim, sabe? É um interesse amoroso do menininho e, ao mesmo tempo, ela é uma menina muito... Ela seria buller, sabe? Ela que realmente faria o bullying com o menininho, entendeu? E não tem nada mais estarrecedor do que você sofrer bullying do seu interesse amoroso, sabe? Então isso foi uma coisa que para mim eu achei interessante. Aqui algumas texturas, né, que eu peguei para deixar durante uns noizinhos. Vocês conseguem enxergar direitinho? Sim, sim. Tá? Umas texturas que eu peguei só pra gente colocar de environment para deixar mais no treatment geral, o famoso loser, né, que é um papel, uma folha que cai ali no começo. Essa foi a que foi no final. Nem dá pra ver tudo, né? O asshole, loser e tal. Moleque, eu acabei pegando as perninhas desse moleque aqui pra fazer a perna do nosso hero, né? Que é o nosso menininho aqui. Não dá pra ver direito, mas enfim, eu acabei utilizando as pernas desse moleque. Acho engraçado que o nome do arquivo é Perna Fina. Então, acabei... Pattern, perna fina. Por que será, né? Moleque com uma perna fina, assim. Eu tava rindo disso, aquele nome do arquivo. Perna fina chama. Aqui uma outra referência também do estilo, né? Que eu queria seguir um estilo mais retrô. Então você vê que o estilo das meias que esses moleques usam aqui é um estilo que eu procurei usar aqui também, né? Que é uma parada mais retrô, assim, tal. Então, mais antigo, tal. Então, aqui também. Eu acabei utilizando também uns trechos dessa perna desse moleque aqui também para compor a perna do nosso principal. E o Monster, né, que é o Buller, que é o cara aqui, na verdade ele é um mix de várias coisas, né? Acabei pegando umas fotos de referência de perna de bicho, acabei criando um bicho bem asqueroso, né? Bem esquisito. Então tem é como se fosse um nightmare, sabe? Como se fosse um pesadelo, o bicho. Então acabei querendo criar uma coisa meio esquisita, sei lá, fosse meio estranho e ao mesmo tempo meio assustador. Que é quando a menina revela a face dela, né? Que é uma menina tão bonitinha, acaba revelando uma face grotesca, que é um buller, sabe? É um cara que né? Aqui, de novo, o estereótipo, né, do cara, eu ia acabar pegando uma perna dele para fazer a perna do buller, mas acabei optando por uma perna mais de um inseto. A cabeça de um crocodilo. Aqui, tubarão. E uma pele, né, dela, do monstro. Então, com tudo isso, eu acabei criando o nosso monstro. Eu acabei tirando no final esse olho meio esquisito, cabeça de pavão. Eu acabei tirando e acabou ficando o nosso principal. Que aí acabou ficando esse cara meio... E esse tipo de animação que tu faz aí, tu cria algum controle pra animar ou tu sai animando na mão mesmo, botando... Então, cara... Um Frankensteinzão, né, cara? Tipo, não imaginei criar um controle pro negócio desse.
Existem dois tipos de profissionais, né, cara? Existem os profissionais, o cara que é mais artista e o cara que é mais técnico. Eu me considero um cara um pouco mais artista do que técnico, então eu não tenho muita paciência para, por exemplo, usar o DuiK, por exemplo, sabe? Que você tem que criar o seu... Embora que eu acho que facilite muito, eu não uso o DuiK por duas razões. Primeiro, porque eu acho que, sei lá, eu acho que você perde um pouco de tempo para rigar o personagem. E segundo, eu acho que as animações que são feitas no DuiK, elas acabam tendo um resultado muito parecido depois. Eu acho que acaba ficando um pouco mais... Você fica um pouco limitado com o teu rig, entendeu? Sim, sim. Então, eu procuro fazer as coisas totalmente old school. Pode ser mais difícil? Pode. Pode ser mais demorado, às vezes? Pode. Mas eu acho que eu tenho um controle muito maior do que eu estou fazendo, entendeu? Ou seja, se eu quiser criar um pin aqui, se quiser quebrar o layer da perna em dois para fazer um determinado movimento na layer, não preciso rigar de novo, sabe? Só com os pins eu resolvo as coisas. Então eu faço meio que old school. Então a gente tem um menininho correndo e dando pulinho, e aí ele oferece a rosa para a menininha, né? Então é isso que a gente tem aqui nessa animação. Então o meu rig aqui é extremamente simples, cara. Tá? A gente tem a perninha aqui dele. Então, na perninha, eu tenho só 3 pins. Não sei se você consegue ver. Eu não coloco nem no object, nem nada. Porque, para mim, é mais fácil desse jeito. Tá? Não estou dizendo que seja o jeito correto. Não, para mim é o jeito mais fácil, porque eu tenho um controle. Porque se eu quiser colocar um pin aqui diferente... Hoje eu coloco esse pin novo aqui. Antigamente eu não colocava, né? Mas para dar essa transiçãozinha aqui do pé, né? Para ficar mais orgânico. Antes eu não colocava, então o pé era meio reto, assim, sabe? Mas... Então é muito simples, vocês conseguem ver os keyframes aqui. Eu procurei não colocar nenhum tipo de easy in, easy out aqui, porque eu queria que tivesse uma animação um pouquinho mais dura mesmo, né? Porque como é colagem, eu não queria que fosse nada muito soft, muito smooth, assim. Então eu queria que fosse mais sharpzinho. Então você pode ver que é meio sharp o estilo de animaçãozinha aqui. Então aqui eu costumo fazer o quê? Eu costumo animar as pernas primeiro, para fazer o run cycle, né? Então eu fiz o run cycle, porque assim, na verdade, todo o corpo da criança, ela vai reagir ao movimento das pernas, né? Porque na verdade as pernas é que estão dirigindo a ação dele, o action dele, né? Então depois que eu animo as pernas, isso é regra de todo personagem que eu animo, tá? Eu sempre começo pelas pernas, eu faço sempre as pernas primeiro. Porque as pernas que fazem o personagem ter a direção ou não. Então, depois da perna, eu coloco o tronco. Tá? E o tronco é a mesma coisa. Eu coloco 3 pontos. Um que é a pelvis, né? Que seria a pelvis. Né? O outro que é mais a parte do torso mesmo. Que eu tenho essa liberdade de brincar com ele aqui assim. E a cabeça dele. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó, a cabeça dele. Tá vendo? Tem um pontinho aqui, ó, bem pequeno. Tá? Assim, isso aqui é um tipo de rig extremamente simples. É muito simples o que eu fiz. Porque a animação também, ela é simples. Ela não tem nada de muito complexo. Eu não preciso virar a cabeça do personagem. Não tenho nada de... O pescoço dele não precisa se mover. Enfim, se fosse uma animação muito mais complexa, é óbvio que eu teria que ter um controle melhor do personagem. Eu teria que fazer, enfim, algum tipo de rig para o pescoço, ou separar alguma coisa mais específica voltada para uma complexidade maior. Mas aqui não é o caso, né? Então eu fiz ele correr aqui, coloquei um pezinho, né, nele, que eu acho que é importante ter, né? Que eu acho que isso é fundamental em todo tipo de animação de personagem. Porque o que eu vejo muito acontecer é as pessoas animarem os personagens
como se o personagem fosse um sólido, um gigante sólido. Mas para você criar uma certa personalidade e para você deixar o personagem mais orgânico, é muito legal que você trabalhe com gravidade, né? Então, por exemplo, se o personagem ele tá pulando, é legal se ver que a cabeça, o peso da cabeça dele reage de uma maneira diferente da ação da perna. Então, quando ele tá descendo, a cabeça desce depois, porque a gravidade segura ela um pouco lá ainda. Quando ela cai, ela bate no chão, ela demora um pouco para subir. Então a gente acaba criando esse efeito meio bouncing na cabeça dele aqui, que vocês meio que conseguem, não sei se vocês conseguem ver direitinho. Ela dá uma esticada, tá vendo? Então isso acaba criando uma certa, deixando o teu personagem um pouco mais orgânico. Então você trabalha com a gravidade, de não deixar as coisas muito certinhas, assim, de criar essa sensação de bouncing em alguns elementos do corpo, cria um certo sei lá, uma certa personalidade pro seu personagem. Então, feito isso, eu animo, depois que eu animei as pernas, e que eu fiz o dorso de interagir de acordo com as pernas, eu começo a animar os braços. Aí eu vou para a mão direita, que seria o dele esquerdo, né? Animei o braço, que é a mesma coisa de novo. Eu tenho os meus 3 pins no ombro, tá? No cotovelo e outra que seria na mão, tá? Aqui eu fiz um trampo bem porco, na verdade, que hoje eu não me mandaria embora se eu visse isso aqui, mas tipo, eu não aumentei os ratio aqui a expansion do negócio. Enfim, não vou conseguir consertar isso agora, porque foi uma cagada que eu fiz e, tipo, na época, 2 anos atrás, eu não me atentei a isso e... Mas eu acho que tá aparecendo porque tá em baixa qualidade. Será? Pode ser. É verdade, tá em third aqui. É verdade, não pode ser isso. Deixa eu ver. Não, foi porquice. Não foi não. Porquice. Enfim, não façam mais isso, tá? E vocês, por favor, não façam também. Então é isso. Depois que eu animei a mão esquerda, eu vou para a mão direita dele, né? E aí eu tenho o personagem inteiro no walk cycle, né? E quando eu faço esse tipo de animação mais simples, o que eu faço geralmente? Eu nunca animo o layer cru do negócio. Eu sempre crio uma pré-comp. Por que eu crio uma pré-comp? Porque se eu precisar mexer qualquer layer aqui dentro, se eu quiser fazer alguma coisa que como eu posso explicar? Por exemplo, esse moleque ele tá recebendo uma chuva em cima dele. Se eu quisesse fazer depois que eu tivesse tudo animado, umas gotas caindo na roupa dele aqui e tal, é só entrar na pré-comp e animar dentro da pré-comp, entendeu? E é o que eu faço bastante com o rosto. Beleza, então tá, vamos entrar no tronco aqui. Entrei no tronco e eu mexi com o Liquify mesmo, aí eu consigo animar o Liquify dentro da pré-comp. São uns actionzinhos que eu consigo fazer no personagem, que são ideias que vieram pra mim depois que eu tinha animado. Então, é legal eu animar tudo que eu tiver que animar dentro de pré-comps. Porque se eu precisar fazer esse tipo de animação aqui, ó, depois que tiver tudo rigado, sabe, tiver tudo bonitinho, o Puppet Tool tem uma coisa que é muito, muito chata. Se você colapsa o arquivo, se você enfim, tenta animar alguma coisa dentro de um arquivo que já está tudo rigado, cara, é um saco, sabe? Então eu procuro fazer as coisas dentro da pré-comp. E eu sempre procuro, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, que é o tratamento final que você vai dar para o seu projeto. Acho que é legal você sempre pensar nisso. Eu procuro sempre colocar uns curves a mais. Esse aqui tá o arquivo todo em RAW, sabe? Se você ver o final, é bem diferente isso aqui. Uhum. O resultado final. O resultado final acho que é mais isso aqui, tá vendo? Que tem a telinha. Então eu procurei jogar um curves aqui, sei lá, pra deixar uma carinha diferente, pra não ser só uma animaçãozinha, né? Pra não ficar só um negócio
para deixar fazer as cores saltarem mais, para passar um pouco a ideia mais nas cores. Eu acho que isso é bem legal. Esse como foi um negócio que foi convidado, mas tem um quê meio que pessoal, né? Não chegou a, tipo, mandar style frame ou storyboard, algo do tipo antes? Cara, eles pediram pra mandar, sim. Eles pediram pra mandar só pra saber se você também não ia mandar uma coisa extremamente fora do que eles estavam pensando, né? Aham. E o style frame que eu mandei, eu acho que era bem parecido com isso. Ó. Não sei se eu tenho ele aqui ainda. Então esse aqui foi o style frame que eu mandei pra eles, né? Antes de aprovar, e mandei esse run cycle aqui também. Só para mostrar para eles mais ou menos a minha ideia. Então é isso, cara. Esse foi um outro projeto muito legal também, que eu acabei fazendo um mix arts, porque esse foi a pedido da Roger. Eles gostaram bastante do To This Day Project. E eles queriam uma coisa que fosse meio parecida, né? Que tivesse um lance meio colagem com 2D, uma mistureba, né, legal. E Esse foi um trampo meio que, tipo, pessoal da produtora lá e tal? Ou... Então, na verdade, assim, a Roger ela foi convidada para Promax. Aham. A Promax tinha um segmento muito legal que, porra, eu não sei porque eles não têm mais isso, mas eu achei que, cara, era fantástico isso que eles tiveram durante 3 anos. Que era, chama Videophonics. Videophonics é tipo a Promax convida 5 estúdios para criar videoclipes para bandas que eram um sucesso antes da MTV e que não tiveram videoclipes, né? Então, cada estúdio tinha que escolher umas bandas que não tiveram videoclipes antes da MTV. Umas músicas, né, que não tiveram os videoclipes, né? Porque o videoclipe se tornou popular por causa da MTV, né? Uhum. Então, a gente, né, para essa edição, eu propus o Creedence de novo, né? Foi por causa do meu sogro, né? Porque ele tinha esse personagem em mente. E o meu sogro, ele sempre foi muito fã do Creedence. E eu acabei me inspirando muito, achei que seria muito legal, mas acabei passando por várias músicas antes de chegar na do Creedence, né? Pensei no ZZ Top antes, pensei em algumas dos Beatles antes, enfim, várias. Então eles deram só o conceito do que seria, vocês tiveram liberdade. Exato. Você escolhe a banda e você escolhe, enfim, o que você quiser fazer, ou a música que você quiser fazer. Uhum. Então a gente escolheu o Creedence. Então, partindo de um conceito, a música Creedence tem várias músicas legais e eu achei que a música que a gente escolheu, chama Looking Out My Back Door, tinha um som bacana, sabe? Um som feliz, alegrinho, que eu acho que tinha a ver com uma animação bacana e ao mesmo tempo tinha um conceito bem legal por trás dela, porque ela fala de um soldado que ele voltou da guerra, sabe? Um cara que voltou da guerra. Então ele vê beleza em tudo, assim, mas ele acaba criando um mundo meio metafórico, digamos assim, né? Para esse universo que ele acabou de voltar. Então eu achei super legal isso, e criar esse mundo metafórico visualmente para essa música, sabe? Então eu achei que foi um desafio muito legal. Então eu tinha que ter, lógico, né? O personagem principal. Mas nesse aí teve muita gente envolvida, assim, no processo? Não, cara, eu fiz sozinho. Foi? Eu fiz sozinho. Eu fiz sozinho, com exceção do 3D, né? Tem uma cena que tem um elefantinho que é 3D, mas eu fiz o design do elefantinho. E aí eu mandei pra Roger, os caras lá, eles animaram o elefantinho nadando pra mim. E os uns cell animations que tem no começo, que é o cara tá virando assim, que foi um artista também da Roger que fez. O resto eu fiz sozinho, cara. Porque foi um projeto que eu fiz do Brasil, né? Já tinha sido contratado pela Roger e tava esperando o meu visto sair. Então eles falaram, tem esse projeto aqui, cara, você não toca pra gente aí? Eu falei, puta, vamos aí. E eu achei um projeto super divertido de fazer. A gente fiz em um mês, entre achar a banda certa, entre procurar a música, enfim, até a entrega final. Tu animou assim no braço também? Como assim, no braço? Tipo, sem rig e tal?
Não, tudo na mão. Eu não uso rig, velho. Eu sou velho. Eu sou old school. Eu sou old school, meu. Não tem rig pra mim. Acho que eu vou tentar depois aí. Acho que eu vou Não, tentar. cara, você sabe por quê? Porque, então, foi de novo, é por isso, cara. Eu acho que pra você ter uma certa liberdade maior com algumas coisas, cara, você não usa rig, sabe? Tipo, por exemplo, é lógico, assim, tem um rig que eu chamo de meu rig. Eu faço, às vezes, os meus rigs, sabe? Alguma coisa, quando é uma coisa muito específica. Que aí eu uso um parent, uns scriptzinhos básicos ali e tal, e faço o meu rig. Mas o do IK, assim, eu acho o IK uma ferramenta do caralho, é fantástico, uma ferramenta muito boa. Mas, de novo, acho que para você ter um certo controle de algumas coisas, eu prefiro não utilizar de certas ferramentas. É que nem Cell Animation, cara, não existe um rig para Cell Animation, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas têm... Uma vez eu tive até uma pergunta não sei se foi nesse projeto, não, acho que foi no Alphabet. Quando eu fiz o Alphabet, uma pessoa virou para mim, me mandou um e-mail, alguma coisa, e perguntou: que plugin que você usou para fazer isso? As pessoas são muito preguiçosas, porque tipo, elas acham que o plugin vai resolver a vida delas, entendeu? E às vezes os trabalhos mais legais que você vê na internet, que você vê por aí, as pessoas tiveram o trabalho de fazer na mão, de fazer na unha, sabe? E eu acredito que tudo que é mais trabalhoso é mais vistoso, assim, sabe? As pessoas, eu acho que acabam inconscientemente tendo um carinho um pouco maior pelas coisas. Enfim, é minha visão romântica do motion graphics, né? Porque fica diferente de todo mundo tá usando plugin, JavaScript. Sabe? Eu acho as ferramentas extremamente válidas para várias coisas. Por exemplo, se você tem uma entrega, se você tem um deadline apertado, se você tem... E são ferramentas que vão te ajudar a cumprir esse deadline. Eu acho, válido demais os seus ferramentas. Agora, se é um trabalho que você quer explorar o que você tem a oferecer de melhor, eu não vejo por que você usar essas ferramentas, sendo que você está fazendo uma coisa para você, entendeu? Eu acho que você pode se puxar mais. Enfim, sai da zona de conforto, sabe? Faz umas coisas que você acha que é legal fazer sem ferramenta. Acho que é bom para você, sabe? Então, a gente tinha que ter um personagem principal, né? E o personagem principal acabou sendo aqui o seu Mário, né? Que é meu sogro. Tá aqui. E ele é um cara que eu parti, assim, enfim, de uma pesquisa, né? Pra achar uma foto legal. Aqui, na verdade, eu queria pegar uma boca da mina aqui só pra fazer uns movimentos de bocas. Aí acabei tendo uns 7 bocas, né? Que aí durante o decorrer do vídeo ele vai mudando, né? Umas expressões e tal. Então tem umas boquinhas aqui. Umas mãos que eu acabei pegando na internet para fazer. O nosso carinha principal, esse aqui foi a base do cara. Também foi um cara aleatório, random, que eu peguei na internet. E ele serviu de base para eu fazer o personagem principal, né? Que o personagem principal acabou virando esse cara aqui, ó. Né? Que eu uso bastante para criar alguns desses personagens. Eu uso bastante o Liquify, saca? Para você modificar o shape. Cara, né? Aqui, esse é o cara. Como ele era antes, né? A gente tem a foto dele antes dele sofrer essa manipulação, né? Era esse cara aqui. E aí com o Liquify, né? Acabei esticando a boca dele, enfim. Fumou um pouco de pedra. Usou um pouco de crack. E aí a gente vai acrescentando, né? Troca a boca dele. Vou acrescentando os cabelinhos atrás. Saca? Tipo, pra formar mesmo o cara. Coloca um bigode nele pra ficar com a cara do seu Mário. Narizinho dele aqui e tal. E aí você já vai vendo que ele vai se transformando num personagem mais interessante, né? Ele vai criando, coloca um olho nele, meio biruta e tal. Outro olho. Coloca a pálpebra dele aqui, que depois eu animo ela. Do outro lado. Tá. O queixo, coloca uma barbinha no queixo. Um outro layer de cabelo nele aqui na frente, né? Uma sombrinha e tal. Aqui, barba. Um outro layer de cabelo na frente, para ficar meio descabelado. Mais um layer de cabelo. E o último layer, esse layer de barba, mas cabelo que eu usando. O bonezinho dele, né? O chapéuzinho. E um óculos dele para ficar meio
ano setentista, meio John Lennon, assim, tal. Nosso personagem principal, né? Que, na verdade, ele é muito mix colagem, assim. Então, ele foi de um carinha ali da internet que eu comprei num banco de imagens, que é bem legal, chama Deposit Photos. Ele é um site que não é, eu não considero caro, e tem um banco muito legal, assim, pra... Tu compra o que tu vai usar ou tu tem assinatura? Tu usa pra caralho, né? Não, eu compro o que eu vou usar. Assim, eu compro crédito, né? Você compra um número de crédito e aí você, sei lá, você pode pôr quanto de crédito você quiser. Enfim, você escolhe o teu valor. Dá só pesquisada antes, aí só baixa o que for. Aí você baixa se quiser. E aí, tipo, a imagem gigante é 8 pontos de crédito, né? Mas a imagem é muito grande mesmo. Então, eu acho que vale super a pena. Então eu compro geralmente mais, eu não tenho assinatura, eu acho que é mais quando eu vou utilizar mesmo, algumas mais específicas, aí eu compro uns créditos ali e já era. Pode crer. Aqui eu peguei só a mão desse cidadão aqui, eu ia utilizar mesmo o rosto dele também de lado, mas eu acabei achando o carinha ali de lado, que eu não sei onde ele tá. É esse carinha, que é o mesmo cara, né? Que é esse mesmo, só que tá com roupa diferente, só que eu acabei utilizando ele de lado, né, pra utilizar uma proporção diferente. E... um meio termo aqui, né? Opa. A mão dele, coloquei um anelzinho, meu. Bem tipo ripongo, cara, tá, sabe? Ele de costas, a mão dele, front. E a cabeça meio de uma perspectiva meio olhando pra trás ali e tal. E ele de lado, né? De lado é a mesma coisa. Utilizei bastante o Liquify aqui, né? Pra misturar o cara. Aqui. É o mesmo cara, ele fica meio creepy, né? Assim, se você olha, assim, fica meio esquisito. E a gente vai acrescentando, né? A boca, acrescenta um bigodinho do outro lado, bigodinho do outro, o olho dele, nariz, cabelo, o chapeuzinho dele, aí já virou o personagem, né? Pode crer. O óculos e tal. Então, eu acho... Aqui tá sem um match do nariz. Esse cabelo dele aí tá parecendo comer quando eu salto. Não, tá parecendo coisa também. Você viu meu cabelo, tá igual o seu. Você tacar fogo, o bombeiro não apaga lá. Então, basicamente é isso, sim. E aí, a partir do mesmo princípio, né, para criar toda a parte do corpo dele. Então, eu uso muito o Liquify para brincar com essa proporção, né? Para exagerar na proporção deles, enfim, para criar uma coisa diferente, para criar uma coisa meio weird, sabe? A gente pode criar vários personagens, né? Eu sempre costumo recortar o fundo, né? Desse cara. Eu vou cortar de uma maneira extremamente porca aqui, cara, só pra gente fazer uma parada, passar a ideia do negócio. Beleza. Né? Então a gente tem eu corto aqui o personagem, né? Eu pego somente a área que eu vou usar, né? Não quero essa parte do torso nem nada. Então a gente tem a cabeça do personagem aqui e eu vou no Liquify. Liquify. E aqui, cara, eu consigo ir controlando, né, cara, o que eu quero fazer com esse cara aqui. Se eu quero já deixar esse cara meio narigudo, se eu quero, sei lá, fundar o pescoço dele, deixar ele mais cartunesco, sabe? Isso tu sabe na hora, né? Tu não faz nada antes, vai, tipo, desenhando, né? Às vezes eu desenho um pouco antes, só pra ter mais ou menos a ideia do que eu quero fazer com esse cara aqui. Mas geralmente eu vou brincando aqui, cara, e vou vendo o que eu vou achando legal, entendeu? Não, aqui o cara já tá mais esquisito, entendeu? Tá meio... E eu não me preocupo muito com, por exemplo, de distorcer os cabelos. Por exemplo, tem barba. Aqui com o Liquify a gente vai distorcendo um pouco a barba e as coisas, porque isso aqui a gente reconstrói depois, né? A gente usa uns brushes aqui e reconstrói. Mais pra achar o shape logo mesmo. Exato. É só pra achar o shape do cara. Deixa meio beiçudo, o olhão meio dele grande, sei lá. Já meio que criou um outro personagem aqui, né? E aí, de resto, a gente vai acrescentando, né? Tem uns brushes no DeviantArt, você consegue achar vários brushes de cabelo, né, cara? Eu tenho até
que eu tô fazendo esse curta novo, né? Que eu até mostrei pra você, Jardim, uns pedaços, né? Sim, aquele da mulher lá. Né? Então tem uma galera meio pelada, assim, sabe? Ah. Então eu baixei uns brushes de pelo pubiano, assim, sabe? Engraçado. Mas é legal. Tu tem pouco brush, viu, pô? Cara, olha isso aqui, velho. Tipo, tu baixa e usa só o que tu usa e depois não sabe o que tem. Né? Isso é porque é o que tá load, fora os que tem na biblioteca ali. Mas então, aí você vai colocando os brushes aqui, cara, que você... Aqui, esse aqui que é os de pelo pubiano, sabe? Sei lá. Você pega uns brushes aqui, te dá zoom aqui, né, na barbinha. Mas dá pra fazer não só pelo pubiano, você faz... Você consegue fazer uma barba legal com esse tipo de pelo, assim. Esse tipo de brush. Então, vocês conseguem ver aí, sabe? Saca? Aí você consegue fazer uma corzinha um pouquinho mais uma barba mais preta, e para dar um contrastezinho, você escolhe uma cor um pouco mais clara, um cinzazinho, só para dar mostrar que parece que tem uns brilhozinhos. Sim. Aí você acaba fazendo muda um pouquinho a cor de novo, só para deixar mais orgânico, né? Sei lá, deixa meio begezinho. Aí você... E acaba ficando, sei lá, uma barbinha de um Che Guevara, assim, sei lá. O cara já tá com uma barba. E aí você vai usando, cara, uma manipulação de imagem, né? Isso não tem muita ilustração, na verdade, né? Mais uma manipulação de imagem mesmo, mix media. E acabei fazendo a mesma coisa para todos os meus personagens, né? Peguei uma foto e ia manipulando os caras aqui, né? A cara dele, do gigante. Esse aqui é o Grandpa, né? O velho que toca. Utilizei esse tiozinho aqui para fazer a parte de lado, né? Que ele virou isso aqui, né? Tem uns dentinhos ali e tal. Esse é o final, né? E eu quebro o personagem, a mão dele, do estado de umas árvores. Esse aqui eu faço alguns designs antes no Illustrator, né? Para manter o shape dele. E aí eu jogo no Photoshop para colocar as texturas, né? Quando eu vou precisar. Algumas nuvens, mão. Esse é o tiozinho velho, né? Sim. O resultado final dele, algumas botas dele. E esse foi o tiozinho que eu utilizei para fazer o dentinho. A imagem exatamente dele, né? Do tiozinho ali. Uma textura, né? Cara, desculpa eu estar tossindo, cara, mas é a temporada de pólen aqui em Los Angeles. E eu tenho alergia. Então eu fico todo congestionado aqui. Sem problema, pode tossir à vontade. Não, sem problema. Então é isso, cara. E basicamente eu divido, né, meus personagens. O elefantinho, né, o design, eu utilizei isso de referência. Aqui eu separo meus personagens, né, para animar ali. Eu separo... Isso acho que não é o final. Mas eu costumo separar sempre em arms, né? Eu crio um folderzinho que quando eu abrir no After já vai abrir numa pré-comp, né? E aqui dentro tá tudo separadinho, tem as unhas, a mão dele separada. Então tá a mãozinha dele separada, tem os dedos aqui tudo separadinho, né? Não sei se vocês conseguem ver. Sim. Porque aí eu consigo animar depois tudo isso aqui, faço um rigzinho ali no After e já vai tudo separado. Então eu sempre crio folders para mim aqui, porque toda vez que eu jogar no meu After, ele vai abrir para mim umas pré-comps ali, né? E acabo mantendo já, enfim, tudo meio organizadinho, né? Fica mais fácil de eu conseguir animar as paradinhas aqui. E basicamente é isso, cara. Usei muito do Mix Media Arts para poder fazer umas brincadeiras com umas fotos e tal. Eu achei que o resultado ficou engraçado, ficou interessante. Ficou foda. Ficou isso, eu gostei bastante, ficou muito divertido. Eu acho que é legal, assim, eu super parabenizo a iniciativa de vocês, porque eu vejo que, sei lá, a gente tem muita coisa que a gente vê... A gente não tem, cara, a gente sofre muito por não ter muitas informações vindo do Brasil, sabe? Eu acho isso muito ruim.
porque a gente tem bons profissionais, a gente tem pessoas muito talentosas e a gente tem que toda hora buscar referências fora. Eu acho isso um pouco, cara, eu não digo triste, mas eu digo, sei lá, meio desnecessário, sabe? Eu acho legal, então eu acho muito massa isso que vocês estão fazendo, que eu acho que vai levar muita novidade, muito acesso para pessoas que têm problema com inglês, têm problemas com a língua de outros países, enfim. É muito massa o que estão fazendo e que eu te falei no primeiro e-mail, cara, eu sou totalmente a favor de tudo que for para levar informação para o Brasil, para a gente levar acesso para essa galera que está cheia de vontade, mas tem essa barreira, né, da língua, ou barreira de internet, ou de até mesmo acesso, né, para achar essas coisas. Eu acho que vocês estão de parabéns aí, espero que esse seja o segundo de muitos, né, que venham pela frente. Tomara que rola muito pela frente aí. Com certeza. Garda, isso é foda. Sou não, cara. São seus olhos. Eu acho legal. Pois, cara, eu acho que já tomou muito tempo por hoje, né? Foi muito foda. Muito obrigado pela presença e por ter ficado tanto tempo aqui com a gente. Pra mim foi foda. Pois, obrigado, Malungo, também por ter vindo. Obrigado ao Dimitri, que teve que sair no meio aí, mas ele vai ver o agradecimento. Valeu pelo convite aí, velho. Total, que vai aparecer a próxima vez, a gente tá aí. E é isso, pro pessoal que ficou com a gente até agora. Curte aí, segue a gente, compartilha. E espero o próximo que vai ter muito mais aí. O Ariel sumiu, mas... Eu sumi? Foi. Não, peraí. Tá cinza, tu virou de... Voltei? Voltou. Não, eu queria falar tchau, né? Obrigado, Ariel. Até a próxima aí. Valeu, gente. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau.